Olá, vamos a mais um vídeo falando ainda do capítulo 7, né, para terminar a parte 2 agora do capítulo 7 da IATF 16949. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, né, tem um botãozinho para se inscrever, aproveita para também clicar no sininho para se manter atualizado e dê o seu joinha para a gente valorizar o canal, tudo bem? Pois bem, no vídeo anterior nós falamos também do capítulo 7, está aqui em cima, aqui em cima, falando do capítulo 7 até o 7.1.6, então eu recomendo que vocês dêem uma olhadinha lá também. E anteriormente ainda, né, aqui também temos o capítulo 7 falando da ISO 9001, então para poder ter um conhecimento, né, mais abrangente, né, mais completo do que a gente está conversando agora, tudo bem? A ideia desses vídeos é estar fazendo como se fosse uma pós-graduação, digamos assim, né, em relação ao treinamento que você pode estar fazendo em relação à interpretação tanto de ISO 9001 como da IATF 16949. Então, se você quiser um treinamento completo, pode nos procurar que a gente faz isso, né, pessoalmente, né, presencialmente para a organização ou mesmo online, ok? Vamos lá. O que temos para conversar um pouquinho agora sobre ainda o capítulo 7, né, também falando daquilo que a gente percebe de um pouco mais dificuldade na implementação, alguns pontos aí de não conformidades, né, mais frequentes nas auditorias. No 7.2.1, aliás, no 7.2 de um modo geral, acho que vale a pena comentar, é sobre a necessidade de enxergar esse requisito como a tratativa de recursos humanos, ou seja, pessoas que executam algumas atividades. E aí não é tão frequente, mas acontece de vez em quando do pessoal esquecer, né, de dar essa tratativa também para aquelas pessoas que são subcontratadas, né, que estão ali para fazer uma atividade específica. A ideia da gestão por processos, né, é que as pessoas que estejam trabalhando naquela atividade sejam competentes. Então não interessa se essas pessoas são funcionários da empresa, se são chefes, são subordinados, se são terceirizados, mas dentro do sistema de gestão, aquela pessoa que executa uma determinada atividade tem que cumprir com os requisitos de competência determinados pela organização. Um ponto importante aqui também é lembrar que, eventualmente, alguns clientes têm alguns requisitos específicos para qualificação para algumas funções, né? Tipicamente para engenharia, para tratativa de reclamações de clientes, também para poder fazer inspeções, auditorias internas ou em fornecedores. Então, alguns requisitos de clientes podem estar presentes no seu sistema de gestão e é importante estar observando essas exigências, ok? A parte aqui não tem muito problema. No que diz respeito a auditores internos, isso sim, uma boa frequência a gente tem situações de não conformidade, principalmente quando nós usamos um auditor que é um consultor, né? Nenhum problema usar o consultor ou mesmo um profissional interno da organização para fazer as auditorias internas. Mas quando você trabalha com o seu consultor, já tem um grau de confiança muito forte e a gente acaba se esquecendo de solicitar desse consultor os seus registros de competência, né? Diplomas, cartas de recomendação, currículo, seja o que for, tá? Então, quando eu estou como auditor, né, e peço, né, para a empresa os registros de competência daquele auditor interno, e se ele é um consultor, muitas vezes esses registros não estão disponíveis. E aí eu acho importante colocar, não é simplesmente a questão da pessoa ser ou não competente. Isso também, obviamente, é importante. Mas qual o nível de competência que essa pessoa deve ter? A organização vai definir. Então, na minha visão, como auditor, dificilmente eu vou criticar se aquele critério para competência de auditor interno é suficiente ou não, né? Então isso é muito difícil. Pode acontecer, a gente tem que fazer isso, né, se sentir que o sistema não está robusto, mas na grande maioria das vezes isso não é questionado, né? Agora, será que o sistema está funcionando adequadamente? Então, quando a organização tem um critério para qualificar auditor interno, e esse critério não foi observado na hora de chamar o consultor ou de colocar uma pessoa interna da organização para fazer a auditoria,
significa, né, como base, que o sistema não funcionou. Então, daí cabe muito bem, sim, a situação de não conformidade para falar, para deixar um lembrete, gente, o sistema tem que funcionar, né, não só para os outros processos, outros departamentos, mas também para a gente que é da qualidade. Então, quando eu vou solicitar que um consultor ou alguém interno faça auditoria, eu tenho que analisar se os meus critérios estão sendo obedecidos ou não. Tá? Então, esse lembrete tem que ser feito e quando, né, isso não acontece, existem as situações de não conformidade. Bem, aqui comentando, muito importante que vocês estejam atualizados em relação às interpretações sancionadas, né? Então temos a interpretação sancionada número 4 de outubro de 2017, que deixa claro, né, que para qualificar os auditores de processo e de produto, a gente tem muito menos requisitos, né, muito menos exigências do que quando não tinha essa interpretação sancionada. Então, se vocês não se atualizarem em relação à interpretação sancionada, o seu sistema pode ficar muito pesado desnecessariamente, ok? Outro ponto que também acho que vale a pena colocar aqui para auditores de processo. Tá? Então, tem lá uma exigência de que o auditor de processo tem que ter conhecimento naquele processo produtivo. Então, não adianta ele fazer um curso de auditoria em CQIs, né, em alguma das CQIs lá, ele tem que fazer o treinamento na CQI ou tem que ter experiência naquele tipo de processo, se é um processo de usinagem, se é um processo de estamparia, tratamento térmico, químico, têxtil, seja qual for. Tá? Então aquele profissional que vai fazer auditoria de processo, de alguma forma ele tem que ter ou experiência, ou treinamento, ou mesmo observando algumas outras auditorias para poder se tornar competente aos olhos da própria organização. Tá? Então não é o auditor externo que vai dizer se a pessoa é ou não competente. É a própria organização que vai estabelecer o seu critério. Agora, é papel sim do auditor, tanto interno quanto externo, criticar esse critério. Né? Se ele não for suficiente, ou seja, você como auditor enxerga que o critério estabelecido pela organização ele é insuficiente para fazer uma boa auditoria, então você vai apontar como não conformidade. Mas é a busca aí, assim, tem que ter muita certeza do que você está falando, porque é extremamente passível de ter discussão se é ou não suficiente aquele critério que a empresa colocou. Tá? Então, audite com bastante firmeza, claro, né, com bom senso também, que isso é complicado, né, e tomara que a organização tenha estabelecido um bom critério para realmente olhar a auditoria como uma ferramenta de gestão extremamente importante para alavancar o sistema, para melhorar o sistema. Daí isso, sendo dessa forma, não vai ter problema em auditoria, ok? Auditor de segunda parte, né, acho que os mesmos conceitos que a gente tem na preocupação com o auditor interno, a preocupação com o auditor de segunda parte, né, então aqui a gente não tem muito o que comentar. Na parte de conscientização, motivação também é mais esse ponto de considerar todas as pessoas, né, não somente aqueles que são funcionários da organização, ok? Vamos lá para o próximo. Então, na parte de comunicação, aqui um ponto que eu acho muito interessante, já comentei em vídeo, aqui em cima também, o vídeo da ISO 9001, né, acho que vale a pena reforçar aqui, não é obrigatório, né, que a organização identifique o órgão certificador, né, o organismo de certificação, como uma parte interessada para receber as comunicações. Mas nesse ponto aqui, a gente frequentemente tem não conformidades para a IATF, porque a organização ela tem que respeitar uma série de regras. Por exemplo, informar se está com algum tipo de status especial em relação aos seus clientes, né? Por exemplo, New Business Holding, né, o NBH, embarque controlado nível 1, nível 2, Step 1, ou seja, tem uma série de classificações que os clientes podem colocar os seus fornecedores por conta de um nível de qualidade que fica um pouco mais baixo, ou nível de logística, seja o que for, né? Um nível de desempenho que eu estou comentando, né? Então, nessas situações, é obrigatório a organização informar o seu órgão certificador. Então, está lá nas regras de certificação, que em até 10 dias você tem que informar a sua certificadora. Né? E alguns clientes exigem que essa comunicação seja feita em até 5 dias, por exemplo. Então, em não fazendo esse tipo de comunicação, né, você vai ter um problema, assim, vai ter uma situação de não conformidade com o teu órgão certificador.
Ok? Então, eu acho extremamente interessante a gente considerar o órgão certificador como uma parte interessada, né, para poder fazer com que o nosso sistema de gestão fique adequado a essas regras, ao contrato que a gente tem com a certificadora, porque embora as regras coloquem para a gente que em até 10 dias essa comunicação deve ser feita, pode ser que o teu contrato com a certificadora estipule um tempo mais curto. Né? Isso pode acontecer. Um outro ponto muito importante também, que costuma gerar situações de não conformidade, é quando a organização ela tem que informar em relação às não conformidades que foram apontadas, ela tem que mostrar para a certificadora qual foi a causa, né, a metodologia que ela utilizou para identificar a causa da não conformidade, que já implementou as ações corretivas, que já fez a verificação da eficácia. Então isso tudo também tem prazos, né? Se a não conformidade é maior, se a não conformidade é menor, tudo isso tem prazos para informar a certificadora. Então, se essa organização não cumpre direito a esses prazos, né, uma não conformidade deve ser apontada pelo órgão certificador justamente no requisito 7.4. Então é uma das possibilidades, né? Colocar aqui no 7.4, tudo bem? Então a minha grande recomendação é: traga para o teu sistema de gestão a certificadora como uma das partes interessadas. E os requisitos que o teu sistema tem que atender, no mínimo, né, são os requisitos aí de prazos a serem atendidos, né, no esquema de certificação. Tudo bem? Então aqui é um item que não mudou em relação da ISO 9001 para a IATF, mas como a gente está falando aqui de IATF que tem uma série de regras envolvidas, acho que vale a pena comentar também sobre isso. Na parte de documentação, aqui a gente não tem muita dificuldade, né, não tem muita situação de não conformidade. Talvez colocar aqui na parte de manual da qualidade, que tem lá uma exigência meio chatinha, né? Que o manual tem que incluir, gente, isso é requisito de norma, não sou eu, não é o auditor que está pedindo isso. É a norma que pede para que dentro do manual da qualidade tenha lá uma matriz, uma lista, seja o que for, que mostre os requisitos específicos do cliente e onde eles estão sendo atendidos dentro do sistema de gestão. Tá? Eu acho que isso poderia até ser atendido de uma outra forma, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se a norma traz esse requisito, você tem que colocar no seu manual da qualidade, no mínimo um hiperlink, né? Ou seja, muitas vezes as empresas têm aí o sistema todo informatizado, nada em papel, então lá no manual tem um hiperlink para que dá acesso a uma lista, a uma matriz, seja o que for. E não se esqueça de quando você vai enviar a documentação para o teu órgão certificador, né, para que ele faça o planejamento das auditorias, você enviar o manual da qualidade e essa matriz ou essa lista, né, que pelo hiperlink ele não vai conseguir acessar. Tá? Então você tem que enviar junto ali, né, para que o auditor possa ter acesso a essas informações. Ok? Aqui com relação a registros, né, também algumas exigências específicas de clientes, né, atenção em relação a isso. E a parte de especificação de engenharia, que pode acontecer de não conformidade, tem lá não chega a ser uma recomendação, mas é uma orientação, né, não é um requisito que tem que informar em 10 dias úteis, né, fazer a atualização dos requisitos técnicos, né, de uma alteração de engenharia proposta pelo cliente ou pela própria organização. Tá? Então tem que prestar atenção se tem algum requisito do cliente. Né? Então, para a norma, não é requisito que faça isso em 10 dias, mas está lá como que deveria ser feito em 10 dias. Então tem lá uma certa flexibilidade. Agora, para o auditor, fala, poxa, qual é a intenção do requisito? É que você entenda alguma alteração de engenharia, passe essa informação rapidamente para o cliente. Né? E se você não respeitar os 10 dias, né, que está lá como recomendação na norma, e aí? Né, qual é o prazo que é estipulado para isso? Né? 11 dias, 15 dias, 20 dias? Então, não tem um prazo para isso? Tem que estabelecer. Tá? Então, a minha grande recomendação é que vocês coloquem realmente como 10 dias úteis, perdão, não 10 dias úteis, 10 dias corridos, né? Tem que ser passada aí uma notificação para o cliente em relação às alterações de engenharia. Tá? No mínimo, assim, se é possível fazer ou não, porque às vezes você, para fazer efetivamente uma alteração de engenharia, você tem que consultar um fornecedor, tem que consultar compras, tem que consultar qualidade, ou seja, para fazer a alteração às vezes pode demandar muito tempo. Mas pelo menos nesse prazo de 10 dias, né, você já notifica o teu cliente que vai precisar de um mês, seja o que for, mas passa essa informação para ele, tudo bem? E aí, a não conformidade em não passar essa informação tanto pode estar sendo classificada aqui nesse requisito, como também no 7.4. Tá? Aí
Eu costumo brincar e dizer, olha, escolhe onde é que você quer na conformidade, mas quer na conformidade né? Então isso tem que ser trabalhado de forma adequada pela organização. Tudo bem? Gente, então nesse vídeo era isso que a gente tinha para terminar com o capítulo 7. Recomendo então que vocês... a gente vai colocar aqui do lado sempre uma informação aqui para vocês poderem, um botãozinho para você fazer a inscrição no canal e se manter atualizado se você clicar lá no sininho. E do outro lado aqui, vídeos que a gente considera interessante para vocês, né, para dar seguimento nesse entendimento da IATF 16949, tudo bem? Não se esqueça de dar o seu joinha aqui no canal, se inscreva, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com seus colegas, colegas profissionais da parte da qualidade, né, para que todo mundo possa ter aí uma oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente a IATF. E se vocês precisarem de algum treinamento online ou presencial, conta com a gente, ok? Um abraço, até a próxima.